Hoje nós vamos falar sobre o Oriente Médio. Os conflitos na Ásia foram e ainda são comuns, seja contra governos ditatoriais, disputas por território e até mesmo intolerância religiosa. O continente é marcado por muitas guerras. O Oriente Médio é um caso especial, considerando por muitos como uma bomba que está prestes a explodir. Conhecendo o Oriente Médio. O Oriente Médio é uma das principais áreas estratégicas de todo o mundo em virtude de sua importância econômica e militar. Nessa região, localiza-se grande parte das reservas mundiais de petróleo. Marcada por conflitos, essa se torna uma das áreas mais violentas em virtude de questões geopolíticas. O Oriente Médio estende-se desde a Turquia a oeste até o Afeganistão a leste, incluindo a Península Arábica. São 15 países. Eu coloquei um pequeno mapa aqui só para vocês verem. Tem o Afeganistão, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Irã, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Síria e Turquia. Do século XV até o início do século XX, o Oriente Médio esteve sob o domínio do Império Otomano, passando posteriormente ao domínio da Inglaterra e da França, devido à sua posição geográfica estratégica que liga a Ásia, a África e a Europa, e sua existência de inúmeras reservas de petróleo. O Oriente Médio sofre sucessivas intervenções estrangeiras, sendo palco de conflitos intermitentes. No Oriente Médio, a população árabe e a maioria professa a religião islâmica. Atualmente vivem no Oriente Médio cerca de 293 milhões de pessoas, distribuídas irregularmente entre os 15 países existentes nessa região. Agora vamos falar sobre as características físicas e econômicas do Oriente Médio. Com a área total de 6.883.918 km², apresenta países de grande extensão territorial, como a Arábia Saudita, que tem 2.149.690 km², e outros com área bastante reduzida, como Bahrein, de 760 km². Situa-se entre a Europa e quase todo o restante do continente asiático, fazendo limite a oeste com a África. Agora as características físicas e econômicas. Climas áridos e semiáridos, cerca de 90% do território e de relevo montanhoso ao norte e na Península Arábica. A economia do Oriente Médio está voltada para a produção, refino e exportação de petróleo. O Oriente Médio é o maior exportador de petróleo do mundo. Os principais produtores exportadores são Arábia Saudita, Iraque, Irã e o Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Catar e Bahrein. Esses países fazem parte de um dos mais importantes cartéis do mundo, a Organização dos Países Exploradores do Petróleo, OPEP. A agricultura, basicamente de subsistência, encontra-se restrita a algumas áreas, como as planícies fluviais, nas áreas irrigadas e nas margens dos mares Mediterrâneo, Negro e Cáspio. Os produtos cultivados são arroz, milhete, trigo e algumas frutas. Esta atividade absorve cerca de 40% da população economicamente ativa e caracteriza-se por baixo padrão tecnológico, que, associado à hospitalidade do quadro natural, resulta em pequena produtividade. Enquanto em Israel obtém-se importantes resultados agrícolas com o uso de sofisticadas técnicas de produção modernas, métodos de irrigação e grandes subsídios. Aspectos gerais de alguns países do Oriente Médio. Agora eu vou citar alguns países aqui e alguns aspectos
que tem em todo o Oriente Médio. O Iraque conseguiu sua independência da Inglaterra em 1932. A Síria, cuja independência se cedeu em 1946 e que se tornou aliada à URSS, que é a antiga União Soviética, a partir de 1990 passou-se a se aproximar dos Estados Unidos e da União Europeia. Com a queda de Shah Reza Pahlavi, em 1979, foi proclamada a República Islâmica do Irã. A partir do plano de partilha da Palestina elaborado pela ONU, Israel conseguiu constituir-se como Estado em 1948. A Jordânia, país independente desde 1946, depende da ajuda financeira externa, principalmente dos países árabes produtores de petróleo. A Turquia conseguiu constituir seu Estado ao final da Primeira Guerra Mundial, com o desmembramento do Império Otomano. O Líbano tornou-se independente em 1945, porém conflitos políticos religiosos conduziram o país a uma guerra civil em 1975, que durou até 1990. O Iêmen do Sul, independente desde 1967, e o Iêmen do Norte, independente em 1946, resolveram se unificar em 1990, passando a se chamar República do Iêmen. A Arábia Saudita, maior produtor mundial de petróleo, surgiu como unidade política no século XVIII. A Turquia, já li, mas vou ler novamente. A Turquia constitui seu Estado ao final da Primeira Guerra Mundial, com o desmembramento do Império Otomano. Então, a Turquia passou a ser um Estado depois da Primeira Guerra Mundial e também com o desmembramento do Império Otomano. Os Emirados Árabes Unidos resultam na união de 7 emirados que se encontravam sob o domínio britânico até 1971. O Catar tornou-se independente em 1971, com a retirada de tropas britânicas de seus territórios. O Sultanato de Omã esteve ligado à Grã-Bretanha em 1967 e, a partir de 1971, tornou-se área de influência estadunidense. O Bahrein conseguiu sua independência do domínio britânico em 1971. O Afeganistão teve seu território invadido por tropas soviéticas em 1979, cuja retirada teve início em 1988. Em 2001, foi invadido novamente, dessa vez por tropas de OTAN, lideradas pelos Estados Unidos, para derrubar o governo talibã e tentar capturar Osama Bin Laden. Osama Bin Laden, né? Acho que todo mundo conhece, é muito famoso. É um país que vive em uma situação de intervenção, com a presença de tropas estrangeiras em seu território. Mesmo após obterem a independência dos países árabes, não conseguiram promover sua unificação, devido à rivalidade entre seus governantes, aos interesses imperialistas de algumas nações e às divergências étnicas e culturais de seus habitantes. No Oriente Médio ocorre grande instabilidade política devido às culturas diferenciadas, lá são várias culturas, aos antagonismos religiosos, às múltiplas formas de organização política e econômica, aos interesses de grandes potências em indústria do petróleo. Uma grande potência que tem muito interesse no petróleo da Arábia Saudita, ali do Oriente Médio, é os Estados Unidos. Cronologia dos conflitos. A primeira guerra entre árabes e judeus. Em 1948 e 1949, envolvendo judeus contra a Liga Árabe, que era Egito, Iraque, Transjordânia, Líbano e Síria, que eram contra a criação do Estado de Israel. Guerra dos 6 Dias,
1967, Israel ocupou a península do Sinai, que fica no Egito, a faixa de Gaza sob controle egípcio desde a guerra de 1948-1949, a Cisjordânia sob o controle do jordaniano desde a guerra de 1948-1949, incluindo Jerusalém Oriental e as colinas de Golã, Síria. Acordo de Camp David, 1979. Israel devolve ao Egito a península do Sinai. Contudo, as colinas de Golã não foram devolvidas, continua sendo ponto de atrito entre Israel e Síria. Guerra do Líbano, 1982. O Líbano é um país com os árabes muçulmanos e cristãos. Em 1982, Israel invadiu o sul do Líbano atrás de militantes da Organização para a Libertação da Palestina. O norte do país ficou sob o controle da Síria. Até hoje, os conflitos no país são recorrentes e um cessar-fogo nunca foi assinado. Guerra entre Irã e Iraque, 1980-1988. Pelo controle da zona de fronteiras entre os dois países, uma vez o Iraque quebrou um acordo em 1975, no qual cedia o Irã 518 quilômetros quadrados em troca do fim do fornecimento de armas iranianas aos curdos. Nesses 8 anos de guerra, ambos os países perderam 500 bilhões de dólares cada, além de 500 mil vidas para cada lado. Então, nessa guerra entre Irã e Iraque, além de perder muito dinheiro, perdeu muitas vidas e até hoje não teve um desenrolar dela. Guerra entre o Iraque e os países aliados, 1991. Liderados pelos Estados Unidos, nesse conflito o Iraque invadiu Kuwait para controlar as jazidas de petróleos desse país, bem como seu transporte pelo Golfo Pérsico, mas foi obrigado a se retirar depois de sofrer pesados bombardeios aéreos promovidos pelos países aliados. Aliados ali ao Kuwait ali. Bombardeio no Iraque. 1996. Após Saddam Hussein, presidente do Iraque, atacar a cidade de Irbil, no Kurdistão iraquiano, temendo novo genocídio desse povo, os Estados Unidos lançou do mar mísseis teleguiados para destruir a infraestrutura antiaérea iraquiana, além de diversas indústrias de armas daquele país. Então, os Estados Unidos, do mar, lá tinha um navio onde estava cheio de mísseis, eles que são mísseis teleguiados, lançou até o Iraque lá para tentar acabar lá com tudo lá. Invasão do Afeganistão, 2001, bem recente. Pelos Estados Unidos em busca do terrorista Osama Bin Laden, mentor dos atentados de 11 de setembro de 2001 em Nova York, que eram as Torres Gêmeas que foram atacadas por jatos assim que se jogaram contra as Torres Gêmeas. Invasão do Iraque. Em 2003, por tropas estadunidenses e aliados, com o intuito de derrubar Saddam Hussein do poder, pois temiam que o eventual posse de armas de destruição em massa, que eram armas nucleares, químicas e biológicas, por parte do Iraque fosse parar na mão de grupos terroristas como o Estado Islâmico. Guerra Civil Síria, 2011. Começou como uma revolta popular para tirar do poder o presidente Bashar al-Assad. Contudo, acabou virando como uma guerra civil entre tropas do governo e rebeldes, que é o governo do Bashar al-Assad lá contra o quê? O Estado Islâmico. Com isso, abriu-se um espaço para, entre os rebeldes, surgir um grupo terrorista radical, o Estado Islâmico, que prega o Islã como a única verdade. A partir disso, a luta se torna entre os rebeldes, governo e Estado Islâmico, todos contra todos.
Então é uma guerra muito intensa, lá que podemos dizer. Curiosidades sobre o Oriente Médio. É proibido pelo Corão, livro sagrado, mulheres guiarem automóveis. Hoje em dia lá isso já está mudando. Muitas mulheres do Oriente Médio já estão conseguindo tirar carteiras de motorista e poderem dirigir carros. Também nunca mostre a sola dos sapatos ou cruzar as pernas. Estará assim insinuando ao seu anfitrião, pois a sola é a parte mais baixa do corpo, portanto, a mais suja. É comum também encontrar homens andando de mãos dadas como sinal de amizade e respeito entre eles. Durante o período do Ramadã, é proibido comer ou beber em público desde o raiar até o pôr do sol. Isso também vale para os turistas. A multa para quem desacatar a ordem pode chegar até o equivalente a 250, no caso aqui, reais que eu coloquei. Neste período, nem os restaurantes abrem. Após o pôr do sol, o jantar é uma grande festa de confraternização. Antes de uma reunião de negócios, é comum um ato de se compartilhar uma xícara de café ou chá de menta. Também é costume jamais utilizar a mão esquerda para comer ou para dar e receber algo. A mão esquerda é considerada impura, pois é destinada para higiene pessoal. Portanto, não recebe ou ofereça documentos e cartões de visita com esta mão. É de extrema falta de educação apontar com o indicador para outras pessoas. Quando for dar uma pedida de educação, use a mão inteira para mostrar a direção. Arrotar após as refeições é um sinal de boa educação e de satisfação pela comida. Para visitar templos religiosos, é necessário vestir calças compridas e blusas com manga. Em alguns locais é preciso tirar os sapatos, fotografar e tocar em imagens e estátuas é proibido. Sempre escondendo a sola dos pés, pernas cruzadas em posição de meditação ou dobrando os joelhos e sentando sobre os pés. Mostrar a sola dos sapatos é uma atitude ofensiva e mostra falta de respeito. Fairouz. Se o mundo árabe tem algum que pode ser considerado rainha da música, é Fairouz, a cantora libanesa de uma das mais reconhecidas e influentes de todo o mundo árabe. Também considerada um ícone da música árabe moderna, dividindo com a cantora Kulthum o pódio de cantora mais vendida do Oriente Médio de todos os tempos. Suas canções abordam vários temas universais e nacionais, como a situação política palestina, adolescência, músicas de Natal, amor e família, com mais de 800 músicas lançadas ao longo de sua carreira. Talvez o mais curioso sobre sua música seja o fato de que os árabes têm o costume de ouvi-la apenas pela manhã, para acordar bem com suas músicas relaxantes. Hidrografia. Um dos fatores de desenvolvimento desse clima e vegetação presentes no Oriente Médio deve ser o pequeno número de rios que atravessam a região. Os principais são o Tigre e Eufrates. Localizam-se na região conhecida como Crescente Fértil. Além deles, merecem destaque o Rio Jordão e o Rio Nilo. Então, isso eu fiz um pequeno resumo do Oriente Médio. Claro, ainda falta muita coisa, porque o Oriente Médio, gente, é um lugar assim que eu devo falar que tem muita coisa, muita curiosidade, que eu fiz um resumo bem enxugado do que eu achei em livros, internet, essas coisas. Mas eu posso fazer uma parte 2 também, contando mais sobre palestinos e israelenses travam guerras, os conflitos, os costumes. Posso contar muito mais na parte 2, mas por enquanto foi só isso. E eu queria deixar aqui pra vocês, quem estiver vendo esse vídeo, deixa um like e siga o nosso canal para mais curiosidades, assim podemos dizer, né? Um beijo e até mais.